Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos no 6º domingo da Páscoa e o Evangelho que vamos ouvir nesta missa de domingo, pois é retirado do capítulo 14 de São João, umas palavras que Jesus dirige aos seus discípulos e que dizem assim: quem me ama guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Interessante isto, né? Que Jesus diz que o amor a ele manifestamos guardando a sua palavra e que o Pai o amará, ou seja, Deus Pai o amará, nós, o Pai e o Filho, viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Deus manifesta-se a cada um de nós, pois através, em primeiríssimo lugar, da sua palavra. Deus deixa-nos a sua palavra e se nós meditamos na sua palavra, como é o caso que acabamos de ouvir, e estamos bem dispostos, então existe essa inabitação da Santíssima Trindade em nós. É claro que ao meditar na palavra percebemos que para que Deus habite em nós temos que pedir o dom do batismo, onde sermos batizados, e depois percebemos também a necessidade de viver na graça de Deus, ou seja, de viver perto do Senhor, e caso algo nos afaste de Jesus, nos afaste de Deus, o pecado é depois pedir perdão e recomeçar. É tão importante essas palavras que nos falam que Deus não é alguém que está próximo a nós, está nem perto, está dentro de cada um de nós. Deus está dentro, faremos nele a nossa morada. Diz-nos, o Espírito Santo vos ensinará todas estas coisas, diz Jesus também no Evangelho deste domingo. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Né? Deus habita na nossa alma em graça, se nós vivemos na graça de Deus. Né? Não há nada melhor no mundo do que viver na graça de Deus, porque temos a Deus dentro de nós, somos verdadeiros templos da Santíssima Trindade. E é bom meditar nisto, por um lado que agradecer a Deus, estarmos na graça dele, se não estamos, recuperar o quanto antes. Né? Primeiro a pessoa adquire a graça de Deus através do batismo e depois do batismo se perde a graça de Deus pelo pecado grave, né? Pois o modo de recuperar essa graça é mediante a confissão sacramental. Né? Mas nós pedimos ao Senhor que nos ajude, agora neste tempo pascal, pois este tempo de expectativa da vinda do Espírito Santo. Reparem que nós estamos no 6º domingo da Páscoa, o próximo domingo já é o domingo da Ascensão e o seguinte já é Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo, com a qual termina este tempo pascal. Esta expectativa da vinda do Espírito Santo, pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a sermos conscientes da importância de viver na graça de Deus. Né? E depois manter esse diálogo com as pessoas divinas que estão presentes na nossa alma em graça, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Né? Se não procuramos manter esse diálogo e falar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, a certa altura esquecemos de que Deus está em nós, está presente na nossa alma em graça. Né? E o maior exemplo, e me parece que estas palavras, quem me ama guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada, que aparece no Evangelho de hoje, são o retrato espiritual de Maria, de Nossa Senhora. Maria é a criatura que mais amou a Deus, que melhor guardou a sua palavra, que melhor pôs em prática e que melhor foi consciente dessa inabitação de Deus nela. Né? E estamos no mês, o mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora. E por isso temos que pedir ajuda a Nossa Senhora neste mês de maio. Primeiro que nos ajude a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Aliás, há 2 vezes no Evangelho de São Lucas que aparece que Maria conservava todas estas coisas meditando-as no seu coração. Não é como Maria não deixa que lhe aconteçam coisas, simplesmente, mas medita-as no seu coração. Medita naquilo que lhe acontece, medita na palavra de Deus. Aliás, notamos isso quando Maria faz aquela oração tão bonita, o Magnificat, né? Essa oração na casa da sua prima Santa Isabel. Depois vê-se como Maria tinha meditado a Bíblia, na altura, que era só o Antigo Testamento, não tinha sido escrito o Novo Testamento, mas como Maria conhecia as passagens da Escritura, como as tinha meditado, como as fez
suas e por isso pode rezar, né, com essas passagens. Pois vamos lhe pedir a Nossa Senhora, em primeiro lugar, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Pois ter um grande amor à palavra de Deus e sabermos ler todos os dias, como nos pede o Papa Francisco, um pouco da Bíblia, em concreto um pouco dos Evangelhos, né? E que é o coração da Bíblia, digamos assim, os 4 Evangelhos. Meditar, não é preciso ler muito, mas é preciso ler bem e perguntar-nos, depois de ler, Senhor, o que é que tu me queres dizer com esta passagem? Isso é guardar a palavra de Deus, não é? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. E nós viremos a Ele, nós, eu e o Pai, diz Jesus, e faremos nele a nossa morada. Por isso, pedimos em primeiro lugar a Nossa Senhora que nos ajude a guardar a palavra de Deus, depois a sermos conscientes da inabitação de Deus em nós, como ela era consciente disso, e a proteger essa inabitação com unhas e dentes. Por isso é que, uma expressão muito coloquial, mas acho que expressa bem a importância que isto tem. Se damos conta que, claro, que Deus está, que o maior dom, né, que temos é viver na graça de Deus, não podemos vender esse dom por um prato de lentilhas. Não sei se estás lembrada dessa história do Antigo Testamento, de Esaú e Jacó, né, que eram 2 gêmeos, filhos de Isaac, mas como Esaú tinha nascido primeiro, tinha direito, depois, ao dom da primogenitura. E Jacó tinha imensa pena, né, de não ter sido o primeiro filho e não receber a bênção do pai, da qual significava que da sua descendência viria o Messias. Mas um dia o Esaú voltou para casa, estava com fome, e o Jacó tinha feito um prato de lentilhas, parece que era bom cozinheiro, e aquilo cheirava muito bem, e o Esaú disse, dá-me o prato de lentilhas. E Jacó disse, bom, esta é a minha oportunidade. E disse, dou-te o prato de lentilhas se me deres a primogenitura. De facto, é uma proposta absurda, não é? Porque o dom da primogenitura valia muito mais, evidentemente, do que um prato de lentilhas. Mas o Esaú não parou para refletir e disse, está bem, eu dou. E Deus não gostou, de facto, não gostou desta atitude tonta da parte de Esaú, frívola, né, de não pensar do que estava em jogo. E, de facto, ele deu-lhe o prato de lentilhas e depois, mais tarde, quando Isaac, o pai, ficou cego, pois, quando deu a bênção, Deus permitiu que não a desse ao filho Esaú, mas desse a Jacó, que mais tarde Deus mudou o nome para Israel, que é o pai do povo de Israel. E repara, o pai do povo de Israel é Jacó por uma questão de um prato de lentilhas, porque Esaú vendeu a primogenitura, ele é que lhe correspondia essa bênção do pai. Pois nós, quando o demónio, né, que existe e que tem imensa inveja de nós, quando vivemos na graça de Deus, e tenta-nos para que percamos o estado da graça, pois podemos pensar que as tentações do demónio são exatamente isto. Dá-me a primogenitura, o seres filho de Deus, o estar perto de Deus, por um prato de lentilhas. Né? Não, é absurda a proposta. E por isso, meditar na palavra do Senhor, meditar em ser na habitação da Santíssima Trindade, nos fará afastar com decisão aquilo que possa pôr em causa essa inabitação de Deus em nós. E então há essa verdadeira paz, né, que o Senhor também diz no Evangelho de hoje, né? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é uma paz, né, como a dá o mundo, é uma paz que vem de dentro, é uma paz que vem precisamente de sermos templo de Deus, né, e de querermos estar perto de Deus. E Maria também nos ajuda, ela que é a rainha da paz, pois ela nos ajuda, agora estamos a rezar, né, pela paz na Ucrânia, né, pelo fim da guerra, pois pensamos, mas tem que haver paz no meu coração. E como é que há paz no meu coração? Pois há paz se Deus está lá, se eu sou consciente dessa inabitação de Deus em mim e se procuro manter essa união com Deus. Então haverá essa paz genuína que eu estou chamado depois a transmitir à minha volta, né, ser semeador de paz à minha volta. Vamos pedir a Nossa Senhora, então, que neste mês de maio nos ajude, como diz o Evangelho de hoje, a guardar a palavra de Jesus e pô-la em prática e sermos conscientes dessa inabitação de Deus em nós. E essa consciência nos dá essa paz que vem também do Espírito Santo, que é um dom do Espírito Santo, essa paz, saber que se Deus está connosco, quem é que estará contra nós? Assim pensou Nossa Senhora, assim temos que pensar cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.